nosso encontro todos os domingos de manhã da série Compreendendo o que é o Espiritismo. Nós estamos vendo a terceira parte desse livro, onde se trata do segundo capítulo, que Kardec explica alguns temas voltados ao Espiritismo de uma forma bem clara, simples e resumidamente, para nos esclarecer. Esse capítulo tem o título Noções Elementares de Espiritismo, e o tema de hoje é Escolhas da Mediunidade. Nós iremos dividir em duas partes esse tema para explicar melhor esse assunto. Bom, Kardec vem nos explicar que o escolho da mediunidade, a maior parte deles é a obsessão, e que essa obsessão é o poder que certos espíritos influenciam sobre os médiuns. E essa obsessão ela pode ser dividida em três classificações, que ele diz que seriam a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A mediunidade, todos nós precisamos ter um estudo inicial, né? Kardec vem nos orientar, então nós precisamos ter um conhecimento mais aprofundado para que então possa se entender, possa se ir às sessões mediúnicas, né? Que se para só observar já era necessário, né, ter um entendimento do Espiritismo para que pudesse então entender toda a situação para não fazer um julgamento errado, para que então se pratique a mediunidade é essencial para que possa se entender o tipo de comunicação. A primeira que ele cita, que é uma obsessão simples, ela é, o médium tem total consciência do que está ali acontecendo. Ele não se ilude com o que o obsessor fala. E normalmente os obsessores são o quê? São os maus espíritos que querem influenciar aquela pessoa e querem dominar e impor, né? Sempre ele ressalta que os bons espíritos, eles nunca vão nos impor uma situação. Eles vêm de uma forma tranquila, sem movimentos bruscos, sem agressões, sem palavras feias, né? Sem palavreados incomuns, são sempre um linguajar mais culto, um linguajar mais simples, de uma forma, uma conversa bem tranquila, não de uma forma tão agressiva como os obsessores. Então já é uma maneira para que a gente possa aí analisar o tipo da comunicação. Então esse obsessor vem, ele começa a comunicação. Como o médium não se ilude, né, escreve ali, mantém a comunicação, e o obsessor não consegue obter, né, o que ele quer, ele percebe que ele não é atendido, que não estão ali ligando para ele, então ele se retira e o médium então termina ali a sua comunicação. Já a segunda comunicação, que é a de fascinação, ele cita que é uma comunicação mais grave, onde o médium ele sofre uma influência muito grande sobre esse espírito. Esse espírito então começa a lhe impor e ele começa a influenciar muito esse médium, até tornando o médium mais agressivo, ao médium a duvidar do que é, das coisas boas, das críticas, influenciando diretamente, então acaba criando rixas, provocando, falando em brigas ali entre os próprios médiums, né, que duvidando das outras comunicações, ele acaba sendo uma maneira muito mais agressiva, dominando aquele espírito, fazendo ele a duvidar de muitas coisas que seriam corretas, né, e a impor a situação que aquele médium, aquele espírito está dominando. Então ele influencia de uma forma tão brusca, né, tão drástica, que aquele espírito duvida o médium acaba duvidando das suas próprias comunicações, de si próprio, né, da situação, e acaba criando uma situação ali muito mais grave, né. Então ele vem citar que os maus espíritos sempre eles vão fazer imposição, eles vão sempre querer ser muito agressivo, eles vão querer sempre dominar, eles vão querer sempre ser mais brusco com as palavras, né? Os bons espíritos não, eles sempre vão ser serenos ali, sempre vão ser muito calmos com o que falam, eles, né, têm uma forma mais mansa. E os maus espíritos, eles cansam tanto que o corpo do médium depois fica fadigado daquela situação, fica cansado. Os bons espíritos não, né? Eles sempre vão vir de uma maneira tranquila, eles nunca vão impor, e quando eles vêm orientar e eles percebem que o médium não quer ali, que ela está se impondo, eles se afastam e permitem então que esse médium ele se recobre a consciência, né, para que ele entenda. Então
uma outra hora o bom espírito volte. E aí nós temos a subjugação, né? A obsessão de subjugação. Que ele cita que era aquelas, né, possessão, né? Antigamente já falavam ali, né? Lembra que tinha os filmes que faziam que o padre tinha que ir lá exorcizar? Eram isso daí, ou voltados à loucura. E Kardec explica que a loucura física, né? Que é quando tem uma desordem corporal, um problema físico, é uma situação. Isso então teria que entrar com a parte médica para reconstituir a parte física, né, controlar, seja qual for o problema que fosse. Já a loucura moral é quando tem uma obsessão de subjugação, que é no caso quando o obsessor domina totalmente aquele corpo e a pessoa não tem o controle sobre aquilo lá, sobre aquela situação. E normalmente, né, as obsessões vêm através da mediunidade. E ele sempre acaba citando que as obsessões, elas vêm através da mediunidade e que normalmente essas obsessões, principalmente essa última, acontecem em pessoas que nunca ouviram nem falar sobre o espiritismo, né? Que não têm conhecimento algum. Então, que elas não têm controle sobre aquela situação. E aí é onde elas acabam indo procurando o espiritismo para poder fazer tratamentos, para poder então se livrar dessa obsessão. Então ele cita que fazia-se então os exorcismos, né, iam lá e isso só prejudicava, deixava aquele obsessor mais agressivo. E que a maneira de controlar então esse obsessor é através do espiritismo, né, onde você consegue de uma forma moral e conduzindo, né, a cada sessão, a cada atendimento, para que esse espírito então tenha conhecimento, que ele possa se melhorar, então ele sair daquela ação de agressão, né, de possessão sobre aquele médium. Então ele possa deixar ele livre, possa se retirar e a pessoa volte ao seu estado normal, né. Então aquilo que era tratado como loucura, nada mais é do que uma obsessão. Então que se tinha como uma loucura, como um exorcismo, que ia lá e fazia aquilo lá e de uma maneira tão agressiva que o espírito que estava dominando aquele obsessor só ficava mais agressivo. Kardec explica que a obsessão normalmente ela é de uma forma individual, mas que se acontecer um enxame de maus espíritos, por exemplo, sobre uma região, pode então virar uma epidemia, né? Como ele cita que foi na casa do tempo de Cristo, que só uma energia, né, uma força moral muito superior para conseguir então libertar desses maus espíritos que estavam dominando ali, né? E ele explica, né, que a mediunidade, ela é através dela que vem então as obsessões, que aí há uma faculdade mediúnica, que é um dom de Deus, que a gente precisa então trabalhar ela para que a gente possa entender. E quando a gente trabalha, compreende, a gente consegue então saber o tipo de comunicação, o grau de comunicação, para que a gente possa entender os tipos de espíritos que estão ali à nossa volta ou que estão querendo se comunicar, né? E sempre vai ser uma maneira que a gente vai conseguir saber se é um bom espírito ou um mau espírito. A faculdade mediúnica, ela não vai depender da qualidade do organismo da pessoa, do tipo de conhecimento, do tipo de desenvolvimento, seja um moral mais elevado, menos elevado, de condições financeiras, ela é inerente ao organismo. Então ela pode a pessoa pode desenvolver em qualquer tipo de situação que ela esteja, em condição que ela esteja nessa encarnação. Certo, pessoal? No próximo vídeo ele vai continuar explicando um pouquinho mais isso, explicando sobre os bons espíritos, os maus espíritos, nessas influências da mediunidade, da obsessão, para deixar um pouquinho mais claro para nós. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem claro. Não deixe de nos acompanhar, de nos seguir nas nossas redes sociais e estudar um pouquinho mais junto com a gente, em busca do nosso melhoramento, do nosso desenvolvimento. Um ótimo domingo a todos. Obrigada.